Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos. Esperamos que esta esteja sendo uma manhã muito agradável para os nossos amados, que Deus esteja visitando vossos lares, que a presença dEle possa permear a vida de todos os componentes de sua família. E estamos aqui mais uma vez na nossa escola bíblica, Café com os Pastores, escola bíblica dominical da Igreja Metodista Wesleyana Central, aqui na cidade de Niterói. Queremos dar boas-vindas a você que está participando, quem sabe participando pela primeira vez, e a você que é membro desta igreja. Nós queremos aqui agradecer pela sua participação. Que Deus possa lhe abençoar ricamente em nome de Jesus. Nesta manhã nós estaremos abordando um tema relacionado a disciplinas espirituais e vamos falar sobre um tema específico voltado para a questão da oração, uma vida de oração, dentre outros temas que estaremos fazendo e falando nas próximas semanas. Vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus por este dia, em nome de Jesus. Pai amado e querido, muito obrigado por esta manhã bendita, este dia tão agradável e bonito que o Senhor nos concede. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pela saúde, obrigado porque a Tua palavra nos afirma, ó Deus, que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Que a Tua graça, ó Pai, seja sobre nós, seja sobre nossos lares e as nossas famílias. Pedimos ao Senhor que esteja nos fortalecendo, que o Senhor esteja nos fortalecendo, bem como também, ó Pai, fortalecendo a vida do Teu povo. Muito obrigado mais uma vez por esta rica oportunidade de estarmos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Pastor André, vamos lá? Graça e paz, amados. Bom dia. Hoje nós vamos começar esses estudos sobre disciplinas espirituais, que é para nós importante na nossa vida, na nossa caminhada cristã. As disciplinas espirituais vão falar sobre oração, jejum, vai falar sobre a meditação, vai falar sobre a solitude, um tempo a sós, com Deus, de contemplação, alguns aspectos disciplinares que trazem uma disciplina a nós. E a gente queria ler o texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 20 ao 23. Colossenses, capítulo 2, do versículo 20 ao 23. O texto diz o seguinte: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem às regras? A regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a aparecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. O autor da carta a Colossenses ele vai trabalhar exatamente algo importante para nós. Nós sabemos que nós temos essa essência carnal, pecaminosa, e não adianta a gente ter essa capa e uma imagem de que nós fazemos coisas que a princípio a palavra nos ensina, mas não há uma disciplina para refrear os nossos impulsos. E essas práticas são novos hábitos, são novos comportamentos que nós adquirimos quando nós nascemos de novo, para possamos refrear esses impulsos carnais. E as disciplinas espirituais vão trabalhar um pouco essa ideia de que nós que morremos com Cristo, a gente possa conseguir, de alguma forma ou de outra, refrear esses impulsos da carne. Mais do que nunca, nessa caminhada com Cristo, na nossa vida cristã, eu e você sabemos as nossas fraquezas, as nossas debilidades, aquilo que a gente, de fato, é o nosso ponto fraco diante de Deus, aquilo que nos afasta de Deus, e nós precisamos nos atentar a isso e também nos disciplinar. O apóstolo Paulo ele vai dizer que a gente precisa sujeitar o corpo ao espírito, e não o contrário.
E, por conta disso, a gente precisa trabalhar alguns hábitos, algumas disciplinas para nós. E por que a gente precisa praticar as disciplinas espirituais na nossa vida? Primeiro, eu acredito muito nesse novo comportamento, de alguma forma, a gente começa a descobrir uma revelação maior em Deus, né? A gente começa a mergulhar nas profundezas em Deus, a gente começa a descobrir algo sobrenatural da parte de uma revelação de Deus maior, porque quanto mais a gente anula a nossa carne, mais a gente favorece o Espírito, e por conta disso nós vamos descobrindo, nós ficamos mais sensíveis ao ouvir de Deus, ficamos mais sensíveis ao agir de Deus, ao sobrenatural, a gente se aproxima mais de Deus. Isso é fato, amado. E a segunda coisa é que a gente deve praticar essas disciplinas para a gente, de fato, vencer a natureza pecaminosa, né? Os pecados conscientes e também os pecados que já estão enraizados lá dentro de nós, que é difícil, vira e mexe, a gente volta novamente a cometer aquele tipo de pecado. Então, as disciplinas nos ajudam a condicionar o nosso espírito, ajuda a gente a vencer esses pecados que ficam nos atormentando, sempre estão ali na nossa porta. Exatamente, e a gente consegue vencer isso disciplinando o nosso espírito, né? Verdade. E é interessante, irmãos, que com quem eu decido andar, isso será fundamental para que eu possa me afastar, né, desse homem carnal, né, e me aproximar desse desejoso homem espiritual, ao qual eu desejo me tornar em Cristo. Então, quando nós decidimos viver uma vida de comunhão com Deus, andarmos com Deus, nós vamos anelar, nossa alma vai anelar pelas coisas de Deus. Agora, o homem carnal, ele vai fazer de tudo, porque destituído desse conhecimento de Deus, destituído dessa graça revelada através de Cristo, esse homem ele vai procurar sempre alimentar os desejos da sua própria carne. Então, quando eu decido andar com Deus, eu estou também sendo influenciado por Deus. Agora, quando eu me afasto de Deus e ando segundo meus próprios valores, a minha própria consciência carnal, a influência mundana, ou seja, a velha natureza, ela ainda existe e predomina sobre essa nova natureza. Agora, quando eu decido andar com Cristo, eu estou mortificando essa natureza, eu estou me afastando dessa natureza pecaminosa e me tornando aos poucos, né, esse ideal da imagem e semelhança Sim. da pessoa de Cristo. Uma coisa que o pastor comentou aqui, que eu acho importante, assim como eu e você precisamos ter saúde no nosso corpo, né, ter o nosso corpo condicionado, né, de maneira saudável, a Bíblia também ela vai nos ensinar que a gente deve ter o nosso espírito de maneira saudável, né, a nossa espiritualidade de maneira saudável. E como a gente faz isso, gente? Se a gente, para o nosso corpo, para a gente ter saúde, a gente precisa fazer exercício, a gente precisa deixar ele condicionado, a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa dormir, uma série de procedimentos, uma série de disciplinas que nós precisamos ter para que o nosso corpo permaneça saudável. Da mesma forma, a Bíblia nos ensina que o nosso espírito precisa trabalhar disciplinas para que possamos manter o nosso espírito saudável. E essa ideia, esse ponto que o pastor colocou, para mim, gente, é um ponto importantíssimo na vida do crente. Porque não basta apenas você... tem muita gente, às vezes a gente lida com muitas pessoas que parece que vive apenas de uma decisão, como se a decisão condicionasse ela. Né? Tipo, se a decisão que ela tomou em Cristo a transformou numa pessoa espiritual saudável.
E a Bíblia está dizendo para nós que nós precisamos condicionar. O apóstolo Paulo, para mim, é o cara que mais trabalha essa ideia de trabalhar o espírito e mortificar a carne. Não no sentido de uma autoflagelação, mas ele trabalha no sentido de fortificar, porque existe uma luta interior, né? Dentro de nós. É a carne contra o espírito o dia todo, o tempo todo. Né? Paulo fala, né, que o bem que ele quer fazer, ou seja, esse homem espiritual, idealizado e que ele deseja alcançar, ele coexiste e conflita com o mal que, quando ele vê, ele já o fez. Exatamente. É o tempo todo. A gente está falando alguma mentira? Vocês aí o dia todo, durante a semana aí, nessa quarentena, tem muita gente enfrentando a carne dentro de casa, né? Aquela vontade de esganar alguém e tal. E isso a gente precisa condicionar. O apóstolo Paulo ele vai falando assim, despojando-vos do velho homem. Né? E a ideia do matar, do renunciar à carne, né? De mortificar a carne. Como é que a gente faz isso, gente? A gente faz isso numa disciplina espiritual. Verdade. Se eu não leio a Bíblia, se eu não jejuo, se eu não oro, se eu não tenho essas disciplinas na nossa vida, Deus, né? o tempo com Deus, se a gente não tem isso, a gente provavelmente a carne, na maioria das vezes, ela vai falar muito mais alto. Você não vai ter esse pensamento, você não vai ter você não vai pensar, você não vai refrear a sua língua, você não vai pensar, você vai falar na raiva, né? Tudo aquilo que a Bíblia fala para você não fazer, você vai fazer, porque a carne ela está alimentada ao extremo e você não condiciona o teu espírito. Então, isso é um ponto a se considerar. Interessante. Tu falaste algo interessante no que diz respeito a essa convivência forçada que nós estamos tendo de ter agora no período de pandemia. Então, essa convivência forçada, ela acaba confinando a gente horas a fio, né? Dentro de ambientes em que nós temos que conviver de fato com as pessoas. E essa convivência traz esses atritos, traz esses embates. E é nesta hora que a gente vai evidenciar essa natureza, se está surtindo efeito de fato, essa vida espiritual, essa vida disciplinada de relacionamento com Deus, ela também precisa ser refletida nessas relações. Exato. Na relação com a esposa, relação com os filhos, relação com os pais, né? Mesmo vivendo tempos de home office, né? Onde as cobranças também acabam se tornando, em alguns aspectos, tão grandes quanto a questão presencial. Então, a gente vive um tempo de pressão. Exatamente. E essa panela de pressão, ela acaba, se ela não tiver uma válvula de escape, e eu diria que essa válvula de escape, ela é essa busca por esse relacionamento sadio e constante com Deus, que vai trabalhar essa nossa natureza. Eu acredito que esse tempo de pandemia, para alguns, tem sido o tempo de colocar para fora, talvez, aquilo que não é muito legal, e aí vai da questão dessa natureza. Essa pessoa, ela vive esse relacionamento de transformação na sua relação com Deus. Isso está se refletindo na sua relação com o seu próximo. Então, ela pode trazer o que não é muito legal, o que é de pior, mas pode também trazer o que há de melhor, se ela for uma pessoa dedicada em viver uma vida disciplinada, em comunhão com Deus. Porque o tempo, né, o tempo que nós dizíamos que nós não tínhamos, nós agora estamos tendo ele em abundância. Eu acredito que vale reforçar para os irmãos, vamos aproveitar esse tempo, né, para que a gente possa, de fato, canalizar e, quem sabe, pós esse período, esse tempo que nós estamos vivendo, nós vamos conseguir conquistar novos hábitos, hábitos saudáveis, né, para estarmos estabelecendo uma vida constante de relação com Deus, que, repito, vai se refletir muito positivamente, né, se nós também conseguirmos transformar isso e traduzir isso em uma relação mais saudável com o nosso próximo. Aproveitando essa fala do pastor, a gente tem, eu separei aqui, quando a gente estava pensando no tópico, de 4 inimigos aqui, que para nós, que a gente, em relação às disciplinas espirituais, assim, que eu acho que é importante a gente pontuar. A gente está falando da importância dela para nós como cristão. O pastor acabou de
conjecturar aqui uma situação importante que traz a importância da disciplina espiritual. A primeira coisa que assim me veio à mente desse inimigo é que, geralmente, nós hoje vivemos nesse contexto onde nós queremos algo que seja visível, né? Algo que a gente vê uma transformação visível em nós. E as disciplinas espirituais, ela constrói algo que é invisível em nós. Não é uma coisa que a gente vê na aparência, numa imagem, mas a gente vê nos frutos. A gente vê no dia a dia, a gente vê no nosso crescimento de relacionamento com Deus. A gente vê na nossa maturidade espiritual. A gente vai colher isso exatamente naquilo que é construído e visível. E, às vezes, quando a gente não vê isso, às vezes você até ora, tenta orar por um tempo, às vezes você tenta ter um momento com Deus lá de leitura, às vezes você tenta jejuar e tal, mas você parece que não vê algo visível, e aí você começa a desistir, você desanima de manter uma disciplina, né? Então, isso é um inimigo que a gente tem, que a gente precisa romper isso aí. Porque não é uma coisa que a gente constrói visivelmente, mas é uma coisa que a gente constrói de maneira invisível. Segunda coisa, requer tempo, né? Tempo hoje é ouro. Da mesma forma, gente, que você acorda, que você vai lá, toma o seu banho, você escova o seu dente, você se alimenta. Tem alguns aí que estão aí firme e forte na academia aí, fazendo exercício. Da mesma forma que você tem essa disciplina para essas coisas, você tem a sua disciplina para o seu horário de trabalho, você tem a disciplina no seu horário de almoçar, Estudos, né? nos seus estudos, você tem essas disciplinas em tudo. Ou seja, você pega o tempo, que é o grande ouro desse tempo, né? O tempo que vale dinheiro, né? Todo tempo é dinheiro. Aquilo que é de mais valioso hoje, você tem disciplina para um monte de coisa, mas para aquilo que é eterno, talvez você esteja dando a sua sobra. Você esteja dando o seu, sabe? Aquele 24 horas do seu dia, você dá lá 10 minutos, né? Pastor, interessante. Nós queremos construir uma carreira de sucesso, queremos obter, digamos assim, conquistas, Exato. queremos alcançar objetivos que são, no sentido terreno, são coisas que são perecíveis, né? E, às vezes, nós, nessa balança, colocamos tudo isso em desequilíbrio no que diz respeito, em detrimento de uma busca de relacionamento com Deus, que vai construir exatamente aquilo que é eterno. Exatamente. A gente precisa... A gestão, gente, do nosso tempo, a mordomia do nosso tempo, eu acho que é um grande segredo para a gente ter uma vida espiritual saudável. Guarda isso que eu estou te falando aí. Verdade. Gestão, mordomia do tempo. Nós somos mordomos, gente, de tudo que Deus nos dá, inclusive do nosso tempo. Né? Você tem tempo para maratonar Netflix, você tem tempo para fazer tudo que você tem que fazer no seu trabalho, você tem tempo para estudar. Mas se você disser para mim que você não tem tempo para ler a palavra de Deus, para orar, talvez para separar um dia na semana para jejuar, amado, é difícil a gente entender. Assim, por conta exatamente da importância que é a disciplina, principalmente de você preservar uma relação com Deus, né, de você priorizar uma relação com Deus, né? Então, um inimigo é o tempo, porque nesse mundo atarefado aí, agora ainda mais que a gente tem a questão, a gente está em casa, mas parece que a coisa é mais afazeres ainda. Então, assim, arrumar tempo é preciso. Terceiro inimigo que eu acho que eu notei foi a gente precisa primeiro aprender essas disciplinas da maneira correta. Porque tem muita gente, olha, que não sabe orar. E a Bíblia vai falar isso, que a gente não sabe orar. Tem muita gente que não sabe jejuar. Eu conheci pessoas que faziam jejum, que era o seguinte: jejum, ela começava às 6 horas da manhã, ela acordava para trabalhar. Aí ela tomava o café e começava o jejum. Aí quando dava 10h30, 11 horas, ela terminava, porque ela precisava comer, estava com fome, precisava comer. Então, assim, ela só fazia um espaço de tempo e ela mandava aquilo ali como jejum e tal.
Ou seja, a gente precisa aprender, e a gente quer discutir um pouco, falar, a gente vai falar hoje um pouco de oração, a gente quer discutir cada ponto para a gente aprender a fazer, porque eu percebo, pastorzão, que a gente tem muita gente tem dúvida como fazer jejum, tem Verdade. dúvida de como ter uma vida de oração, como é que eu faço? Sabe aquela coisa, os procedimentos? Eu acho que a gente precisa, aqueles que já sabem, a gente precisa novamente, o óbvio precisa ser dito, a gente precisa novamente dizer e pontuar novamente, né, como estudar a palavra de Deus, como é que você tem o seu tempo devocional, tudo isso a gente quer conversar um pouco para a gente começar a falar. Então, assim, aprender a disciplina é importante, porque às vezes quando você não faz Da maneira certa. da maneira certa, desanima. Né? É igual a gente, às vezes a gente não faz academia direita, a gente desanima. A gente não faz a dieta direita, a gente desanima. Né? A gente começa a estudar, quer aprender um instrumento, não, começa a aprender de maneira errada, desanima. Então, assim, é um inimigo que a gente tem. E a outra, e eu acho que isso aqui é muito importante também, é que a gente acaba, às vezes, transformando essa ideia da disciplina espiritual como uma espécie de legalismo. Né? Em que sentido? A gente bate no peito para dizer que a gente jejua. Tem a quantidade de gente que, por exemplo, sobe no monte, tira uma selfie para dizer, ó, estou orando, né? Ajuda o próximo também. Ajuda o próximo e tira uma fotinha, né? Ou seja, a gente pode usar essa coisa do tipo, estou procurando ter um relacionamento com Deus de uma forma errada. E a Bíblia condena isso também. Jesus, o que ele mais fez foi meter o dedo lá, apontar para os fariseus, né? É a questão de, às vezes, você está fazendo a coisa certa, mas com a Isso, motivação, com a motivação errada. equivocada. Então, a gente Exatamente. precisa fazer essa análise, né? Ser Exatamente. muito sincero, né? Consigo mesmo, no sentido de por que eu estou fazendo isso? Qual é a motivação, né? Para não, digamos assim, não macular algo que talvez seja muito nobre, legítimo, mas que às vezes está sendo feito da maneira equivocada. E essa coisa, gente, das disciplinas, não é para você. A gente faz isso, a importância dela para nós não é para a gente se transformar num super crente poderoso, cheio de óleo, de unção. Não é isso. É para a gente ter relacionamento com o nosso Pai. Né? Essa é a grande sacada. A gente está ali nessa disciplina, né, desse envolvimento para a gente fortalecer o nosso espírito, né, para a gente manter comunhão com Deus, para a gente rejeitar. Quanto mais eu me afasto do pecado, quanto mais eu consigo vencer essa vida pecaminosa, gente, mais eu estou perto de Deus, mais eu estou sendo, eu tenho um êxito naquilo para o qual Deus realizou a obra dele na minha vida. Né, que é me libertar do pecado, é me tirar dessa vida pecaminosa e manter uma vida, sabe, limpa, imaculada, uma vida santa, santificada, uma vida mais próxima de Deus. Então, esses são os inimigos, né? A gente achar que a gente está construindo algo que a gente vai ver, e quando na verdade é uma construção invisível. A coisa do tempo, a gente precisa ter tempo, né? A gente precisa separar, isso é fundamental, gente. A tua agenda da semana precisa entrar isso aí, gente. Né? Qual o tempo que você vai separar para ler a palavra? Qual o tempo que você vai separar para estudar a Bíblia, orar, jejuar? Qual? Já entrou na tua agenda essa semana? Tem que entrar, gente. A gente precisa trabalhar isso. Né? A gente precisa aprender as coisas certinho, como fazer essa disciplina para não desanimar. Né? E a gente tomar cuidado com essa ideia do legalismo. É uma coisa que a gente precisa trabalhar de maneira importante. Então, assim, o objetivo das disciplinas é esse, né? É a gente disciplinar, fortalecer o nosso espírito, não é verdade? A gente ter uma condição espiritual, que é da mesma forma que a gente precisa ter saúde no corpo, a gente precisa ter saúde no espírito, né? Quantas pessoas em momentos de crise se tornam fracas espiritualmente? Exatamente. Por conta de uma condição, porque, sabe, nos momentos de maior inverno, né, de mais sombrios da vida, elas não conseguem ter o espírito forte, fortalecido. Isso é importante. Eu estava lendo um texto de 1 Samuel essa semana, capítulo 29, trata uma história. Davi estava fugindo de Saul, naquela perseguição lá que Saul estava doido com Davi, e aí ele se aproxima dos filisteus, um dos príncipes dos filisteus
Aquim, ele se aproxima de Davi, Davi encontra um respaldo, um refúgio com eles, e os filisteus estavam prestes a levantar uma guerra contra, né, entrar em guerra com o povo de Israel, e Saul já estava temeroso por conta disso. Mas olha que interessante, Davi, ele estava numa situação, ele estava com seus homens, estava ali meio que numa parceria com o maior inimigo de Israel, e ele fica numa situação que alguns teólogos vão dizer que ele estava meio que tentando fazer uma média para poder encontrar algum refúgio, um apoio, né, de alguma forma. Ele estava acampado numa cidade que pertencia aos filisteus e tal. Mas o mais interessante é que ele Aquim leva ele para perto dos príncipes, os príncipes dos filisteus, e na conversa eles ficam meio assim, não, acho que esse camarada não pode ir com a gente lutar contra Israel, não, porque esse camarada já venceu o Golias, venceu tantas vezes a gente aí, esse camarada pode ser traíra e tal. E aí eles mandam Davi voltar para a terra onde ele estava. E é interessante que quando ele chega na terra dele, os amalequitas chegaram lá e destronaram tudo, roubaram, levaram as mulheres, levaram todos os pertences deles, tinham feito uma arruaça. E a distância de onde ele estava para a terra onde eles estavam acampados com toda a sua... Era uma distância muito grande. Quando eles chegaram desesperados. A Bíblia fala que eles choraram copiosamente por conta dessa situação. E aí, no momento de maior crise, pensa, Davi, naquele contexto, ele não estava com o povo dele, de Israel, porque ele estava fugindo de Saul, né? Ele teve que, de alguma forma, fazer uma certa barganha com o maior inimigo de Israel, uma aliança, né? Uma aliança ali para tentar se manter, e ele, independente ali do contexto, se ele estava ali, né, fazendo alguma média ou não, ou se ele tinha intenção mesmo de lutar contra Israel, não sei, enfim. Mas a verdade, gente, é que ele volta, ele encontra aquele cenário, a Bíblia fala que ele encontrou forças em Deus. Imagina isso, gente. Você passando o pior momento da tua vida, ele encontrar força em Deus, né? A gente percebe que Davi ele tinha esse condicionamento, né, espiritual. Verdade. Nos momentos de maior batalha dele, ele encontrou, né, aquela força suficiente, um espírito fortificado para vencer as crises, né? Isso, e outra coisa é que o espírito forte que Davi tinha não o poupou das catástrofes que ele teve na vida, né, familiar, enfim, tantas coisas que a gente sabe que ele errou, né? Davi tinha uma coisa que a gente chama hoje de resiliência. Sim. Ele era muito resiliente. Sim. E eu gosto muito dessa ideia de resiliência, no sentido também bíblico, quando a palavra de Deus diz que nós não somos provados além daquilo que nós podemos suportar. E o que é mais interessante, o segredo desse texto é que Deus, assim como vem a provação, a dificuldade, Deus também, ele é como se fosse um combo, um pacote, em que o livramento também, a opção, né, de recebermos o livramento de Deus, ele também está à nossa disposição. Amém. Então, acho que essa questão da preparação, talvez, né, para algumas pessoas, carregar essa mesa aqui, por exemplo, seja uma tarefa difícil. Exato. Né, para outras que estão constantemente, digamos assim, fazendo essa dieta, elas têm um tempo de descanso e repouso, vamos dizer assim, regular, elas conseguem se alimentar bem, elas se exercitam corretamente. Para outras pessoas, de repente, isso aqui será uma tarefa muito o condicionamento é questão do condicionamento, né? exatamente. A mesma coisa, por exemplo, se eu for correr atrás de um ônibus hoje, ele vai embora, entendeu? Agora, se a Carlinha correr atrás do ônibus, ela corre uma maratona atrás do ônibus. Aí é outra história, né? Aí ela vai embora. Ela vai com vontade, não tem problema para ela. Ela vai chegar no ônibus, você pode ter certeza. Eu já vou entregar os pontos ali, em 100 metros ali, eu já entreguei meu corpo a Deus. Aleluia. Mas, enfim,
Ter condição espiritual é um dos objetivos, amado, da gente ter as disciplinas. E o que o pastor também falou, eu acho que é importante, nessa trajetória de relacionamento, a gente se tornar igual a Cristo, né? Eu acho que esse é o maior objetivo da gente, né? De ter essa ideia, de ter esse condicionamento, né? E quando a gente consegue fortalecer o espírito, a gente consegue nos parecer melhor com Cristo, né? Ele é a nossa referência, ele é o nosso modelo, e a gente precisa viver essa realidade. Então, a gente queria começar, pelo menos dar uma iniciada, falando sobre oração, né? Oração, que é essa disciplina para nós, importantíssima, né? Levando em consideração que a Bíblia manda a gente orar sem cessar. E tantas outras coisas, mas eu vou pedir para o pastorzão dar essa introdução aí para a gente. É interessante essa questão da oração, que é uma das disciplinas, uma dessas grandes disciplinas, né, para a nossa edificação e nossa caminhada cristã, enquanto, comparado, por exemplo, com o que diz respeito à misericórdia, né, que tem, a gente vai estudar sobre isso, né, no próxima oportunidade. A misericórdia, ela trabalha a minha relação, ou seja, o meu relacionamento com o meu próximo. A oração, por outro lado, ela já trabalha essencialmente a minha relação pessoal com Deus, é o meu relacionamento com Deus. Então, uma vida de oração é uma vida de... Quem tem uma vida de oração é uma pessoa que optou em viver uma vida de proximidade com Deus. Mas existem também os perigos também, de repente, como o pastor até citou em algum momento aqui, ele falou sobre de não sabermos orar. Outro ponto também é de talvez pedirmos, e quando pedirmos, fazemos isso de maneira equivocada. Olha, pedis e não recebeis, porque pedis mal, né? Então, às vezes, a pessoa pode até estar orando, e tem gente que pode estar orando, e até muito, né? Mas, às vezes, fazendo isso da maneira equivocada. E para essas pessoas, talvez o referencial, ou seja, no que diz respeito a uma oração eficaz, a uma oração que trará resultados, fica a dica do próprio Senhor Jesus no que diz respeito à questão da oração dominical, a oração conhecida também como a oração, né, do Pai Nosso, né? Então, o nosso Deus, ele escuta orações. Certa feita até ouvi uma pessoa dizendo assim, tem orações que Deus não ouve. Olha, eu acredito que Deus ouve todas as orações, mas essas orações, elas passam por um crivo. Tem a oração que, de repente, está eivada de uma motivação equivocada, errada e dissociada também dos princípios da própria palavra de Deus. Claro que Deus, por isso que eu acredito, Deus ouve todas as orações, mas tem orações que elas vão alcançar o alvo, elas vão conseguir romper as barreiras e, consequentemente, vão trazer resultados, ou seja, vão trazer consequências no mundo onde nós vivemos, que é o mundo físico. Deus age em resposta também às orações. Deus, ele é poderoso, irmãos, para responder. Ele ouve a oração dos seus servos e ele também age, ele opera neste mundo onde nós vivemos, também em resposta às nossas orações. Nós vemos na própria Bíblia situações em que o povo de Deus orou e Deus agiu soberanamente através da vida de Josué, através da vida de Moisés, através da vida dos patriarcas, através da vida dos juízes, né? E própria, por que não dizer, através da oração do próprio Jesus e de seus discípulos. E nós somos também discípulos de Jesus neste tempo presente. Eu acredito num Deus que responde orações. Eu creio em um Deus que se agrada em ouvir a oração do seu povo. E o que é interessante também, a oração, né, no livro de Apocalipse, você vai ver que a oração ela é comparada ao incenso. Então, eu acredito, irmãos, que quando nós oramos, essa oração que é comparada ao incenso, que é um perfume, né, ela agrada a Deus. Uma oração que agrada a Deus, ela também trará respostas positivas para aquele que ora. Então, se você ora, eu lhe aconselho a que você ore, mas a gente vai aprender também sobre como orar.
Eu vejo aqui, por exemplo, que em Mateus capítulo 7, versículo 8 a 11, fala assim, porque aquele que pede, recebe. Olha só o princípio de Deus. Aquele que pede, Jesus está ensinando para os discípulos, aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo um pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? Nós fazemos isso com nossos filhos? De forma alguma, não é verdade? E o texto continua dizendo aqui o seguinte, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. E aí Jesus faz um paralelo nessa relação nossa com nossos filhos e de Deus em relação a nós. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, olha só o que a Bíblia está dizendo. Quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Então, eu acredito neste Deus maravilhoso que tem prazer em abençoar. Mas friso aqui nessa manhã. É importante que a gente aprenda em como pedir. Uma pessoa, por exemplo, que vai orar, mas ela tem algo pendente com o seu irmão. A Bíblia fala, irmãos, inclusive, que até a nossa oferta, né? Quando nós trazemos ao altar, a gente deve primeiro examinar o nosso coração se não estamos em falta com o irmão. Então, assim, a questão da própria oferta, que é uma coisa boa, que Deus teria até prazer em receber, ela fica de uma forma restritiva quando o meu coração ele está fechado em relação ao meu irmão, quanto mais a oração. Outro ponto interessante é que a oração de um casal pode também ser interrompida, ou seja, não respondida por Deus, se este casal não estiver realmente vivendo uma vida de comunhão, se há alguma rusga entre esse casal. Então, nessa manhã, você que é casado, você que é casada, se você tem orado e tem pedido a Deus algo que é legítimo, algo que realmente até trará frutos positivos para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, avalie o seu relacionamento nessa manhã, porque até as nossas orações como casal, se nós não estivermos bem na nossa relação, elas também podem sofrer impedimentos. Então, minha dica é, se você é casado, você é casada, esteja vivendo uma vida plena de comunhão, uma vida de unidade no seu relacionamento, para que suas orações possam ser respondidas satisfatoriamente. Amém. Como o pastorzão já comentou, a oração é uma ideia, a gente precisa enxergar a oração de maneira diferente, né? Entender a oração pelo viés do relacionamento, né? Conforme o pastor comentou, né? Nós temos a nossa relação com o próximo, mas nosso meio de se relacionar com Deus é a oração, né? A gente precisa sair desse pensamento de que oração é pedir coisa para Deus, né? Porque a gente entra muito... E eu não estou falando nenhuma mentira aqui, porque, cara, se você gravar a sua oração aí, provavelmente 90% dela vai ser você pedindo alguma coisa para Deus, né? A gente tem muito dessa coisa de pedir a Deus. E a oração ela passa por vários viés. Se a gente está falando, se a gente encara a oração como um relacionamento, a gente precisa encarar a oração assim, abrir o leque, né? Por exemplo, o momento da oração, dessa relação, você vai pedir. É petição, a Bíblia ensina sobre levar as nossas petições a Deus, né, em oração. Mas ele fala também que a gente deve fazer isso com ações de graça. Ou seja, então, a gratidão é uma forma de oração. Você apenas agradecer a Deus. Você já fez isso essa semana, por um acaso? Você já teve a oportunidade de parar e não pedir nada, apenas orar a Deus. Deus, obrigado. Obrigado por essa semana, obrigado pela minha família, obrigado pelo meu trabalho, obrigado, Senhor amado, porque eu estou tendo o que comer, obrigado pelo que vestir. Gente, é uma coisa assim, eu quero desafiar você a fazer. Se você ter esse momento de uma oração de gratidão, apenas gratidão, é um negócio assim maravilhoso, é um momento, é uma experiência assim fantástica. Oração, por exemplo, apenas de adoração, um momento que você
fecha os seus olhos, você entra no seu quarto e ali você começa só a expressar palavras de adoração a Deus, né, dizer o quanto você o ama, o quanto Ele é o Senhor da sua vida, né, começar a expressar os atributos de Deus. Quer experimentar esse tipo de oração? Pega o livro de Salmos, amado, começa a ler de cabo a rabo. Você vai ter um período de oração, de contemplação, né, onde você vai expressar a Deus tudo aquilo que Ele é para você. É isso que o salmista faz o tempo todo. Os salmos vão oferecer um roteiro vasto, Vasto, né? Bem exatamente. Vasto de Vai oração. te dar toda a fala para você orar, né? Então, é uma forma, gente, de você fazer uma oração e ter um momento de oração diferente. Por exemplo, outra coisa, ter um momento de contemplação, no sentido de você estar ali no seu momento com Deus e você apenas ter um momento de contemplar a presença dEle, de você experimentar a presença dEle, de glorificar glorificar a Deus, e assim você vai vivendo essa experiência da contemplação. Experimenta, amado, se você tiver oportunidade para algum lugar aí perto da sua casa, ou se você tiver oportunidade até mesmo de ver algum filme, de ver, por exemplo, a beleza da natureza, da criação. Gente, tem coisa mais linda de você ver o mar, gente, né? De você poder contemplar a obra da criação. Ali você tem um momento com Deus, você fecha os olhos, ouve o barulho do mar, você ouve o barulho do vento nas folhas, você olha para uma imagem linda, né, e você fala assim, poxa, como Deus é tremendo, e ali você contempla. Isso também, amado, é uma forma de você estar no seu momento de oração. Então a gente precisa sair um pouco dessa ideia de que oração é apenas petição a Deus, sabe? A gente precisa tirar essa compreensão da nossa mente, do nosso coração, de quando a gente se relaciona com Deus, de uma relação como se fosse escravo, quando pede algo para o seu Senhor, sabe? Aquela coisa do tipo, olha, Senhor, eu estou precisando disso aqui, o Senhor me concede isso, eu posso fazer isso, eu posso resolver isso, você pode me dar isso aqui que eu estou precisando, né? Sair dessa relação para ir para uma relação de pai para filho, né? Sabe quando seu filho chega lá no sofá e se enrosca todo perto de você e fica ali naquela presença? É isso, gente. Oração é esse momento, né? Ter esse momento de filhos que desejam passar um tempo com seu pai, né? E a gente precisa viver essa ideia. Uma coisa que às vezes atrapalha a gente a ter essa vida de oração, né, ou de viver a oração, como o pastor já iniciou falando, a gente às vezes não sabe o que é orar. Então, às vezes, a oração ela se transforma nesse momento chato, né, um momento ruim, você não quer fazer, né, então isso dificulta, né. A outra coisa, uma coisa também que atrapalha muito é a gente não ter esse prazer. Quando a gente não tem um relacionamento de filho com pai, né, de pai para filho com Deus, às vezes não é realmente prazeroso você orar, né? Você parar e ficar ali. A gente precisa ser como o salmista. O salmista fala assim, ó, assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha vida anseia por ti, né? Ele é o amado na nossa alma, né? Então a gente precisa anelar a presença de Deus. E isso passa nessa viés do relacionamento. E para isso você precisa ser um cara de oração, uma pessoa de oração. O pastorzão tem mandado para a gente todo santo dia, os heróis da fé, mandava o negócio do audiobook lá. Gente, se você viu o vídeo, você vai perceber, todos eles tinham uma vida de oração. Todos eles. O foco da vida desses caras era a oração. E o que é a oração, gente, que a gente está vendo aqui agora? Relacionamento. Eles não eram pedintes para Deus, assim. Eles eram pessoas que tinham relacionamento. Consequentemente, olha o que esses caras experimentaram de vida com Deus. É muita coisa. E para a gente finalizar, por causa da hora também, que eu acho que já foi. Falta 1 minuto. Ih, já foi. E para finalizar aqui a minha fala,
Uma coisa que precisa desmistificar, gente, eu pelo menos não sei se o pastor concorda, mas eu vejo às vezes muita gente com uma atitude assim de pensar que orar mais muda a opinião de Deus sobre nós. Uhum, Eu não- é verdade. Tem muita gente que coloca essa ideia, não, eu sou um cara de oração, eu oro muito. Mas como se, tipo assim, como se isso fosse mudar a opinião de Deus sobre você. Por exemplo, a gente já falou isso aqui algumas vezes. Quando a corda, o negócio aperta, o que você faz? Você ora mais, não ora? Como se isso fosse mudar a opinião de Deus sobre você. Ah, o cara está orando agora, então eu vou abençoar agora. É igual a ideia do que a gente já falou aqui do elevador. Você fica perto do botão e tal. Aí você aperta um monte de vezes achando que ele vai vir mais rápido. Ele não vai vir mais rápido. Não muda nada. Né? Deus ele já te enxerga como filho. Né? O filho amado, ele já tem uma opinião sobre você. Ele já tem planos a teu respeito. Ele já tem, sabe, pensamentos altos sobre você. O que a gente precisa entender é que a gente precisa, não é questão de orar menos ou orar mais, é a questão que a gente precisa ter relacionamento com Deus. Né? A gente precisa estar sempre ali buscando ao Senhor, a gente precisa estar sempre orando, ter uma vida de oração, a gente precisa exercer esse ministério da porta fechada, do quarto secreto. É isso que a gente precisa trabalhar mais na nossa vida. Né? E eu acho que essa quarentena está nos dando essa oportunidade aí, gente, né, de termos uma vida de oração, de relacionamento com Deus. Então, a gente deve continuar, semana que vem, esse assunto, tem muito mais coisa para a gente falar de oração aqui, mas o horário já está batendo aí, não sei se o pastor quer falar mais alguma coisa. Bem, só para acrescentar, assim, que a oração, ela vai estabelecer na vida do servo, da serva de Deus, uma conexão que vai criar uma trajetória benigna entre o trono de Deus e o nosso altar, o altar que nós estamos construindo aqui na terra. Então, se o meu altar, e a gente vê isso, né, na vida dos patriarcas, onde eles chegavam como prova da gratidão deles e até para continuar construindo essa relação de intimidade deles com Deus, eles sacrificavam a Deus, eles levantavam altares, e esse altar ele era regado, né, a esse relacionamento de oração e conversa com o Pai. Esse altar se conectava diretamente com o trono de Deus. E quando aquilo que Deus recebe o agrada, irmãos, é inevitável, a bênção ela será derramada sobre a vida daquele que se propõe a viver uma vida de relacionamento sadio com Deus. E, para finalizar aqui, eu queria dizer o seguinte, em relação àqueles que têm encontrado, às vezes, uma dificuldade do que diz respeito à oração. Separei aqui o texto, Romanos 8, 26. E, da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. E o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu já vivi momentos, eu acredito que você também deve ter vivido momentos em que você buscava até palavras para tentar criar um diálogo com Deus na oração. E esses momentos são momentos muito difíceis, são momentos, às vezes, de tensões, são momentos em que angústias nos assaltam. Nessas horas, eu quero dizer a vocês, se você encontra essa dificuldade, você tem aí um salvo-conduto, vamos dizer, que é a pessoa do Espírito Santo, que mesmo que você não consiga expressar uma linha de raciocínio lógica, mas Deus ele perscruta o interior do coração humano. Ele consegue detectar, não apenas, ele consegue decodificar esses sentimentos e transformá-los em, como a Bíblia está dizendo aqui, em gemidos inexprimíveis, que uma vez decodificados, vão se tornar, a leitura que Deus fará será muito clara e objetiva e, consequentemente, também a bênção de Deus, o refrigério de Deus. E coisa boa é a gente poder experimentar o refrigério de Deus. Não apenas a resposta ela apenas coroa esse momento, né? Mas eu diria que esse refrigério, sentir o perdão de Deus, sentir o acender, o reacender, o aquecer da chama do relacionamento com Deus. Então, que nossa vida de oração possa colocar
fogo, né, nesse altar, que essa vida de oração possa estabelecer um tempo de crescimento, um tempo de comunhão com Deus, e que isso, e aí eu friso a minha fala lá no início, possa se refletir também nas nossas relações como irmãos, como família, como servos, como amigos. Eu creio que Deus tem um desejo tremendo de abençoar cada vez mais a igreja, a minha vida, a sua igreja. Não é a igreja templo, é a igreja pessoa, você, eu, pastor André, nosso irmão Garrido que está aqui conosco. Deus deseja nos acrescentar muito. Então, que nosso desejo de viver uma vida de relacionamento com Deus através da oração, que é um dos temas, porque nós vamos abordar os demais temas nos próximos encontros, que Ele possa trazer e redundar em muitas bênçãos para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Então vamos orar. Rimou, né? Então vamos orar para a gente finalizar. O departamento infantil está entrando logo após aí. Se esse café, se esse momento abençoa a tua vida aí, compartilha com alguém, deixa seu comentário aí nesse vídeo. Né? Nosso intuito é, de fato, oferecer para você esse conteúdo para que você possa crescer, se desenvolver na sua vida cristã e cada dia mais amar o Senhor e amar a sua palavra. Então, vamos orar para a gente finalizar. Deus amado, eu quero te agradecer por essa manhã, pela oportunidade de estarmos, ó Deus, compartilhando a tua palavra. Deus, nós pedimos que o Senhor venha realizar a obra necessária na nossa vida, a transformação necessária. Queremos ser moldados, ó Deus, pela tua palavra. Queremos ser, Deus, não apenas ouvintes, mas praticantes, ó Deus. Para isso, que o Senhor tome, ó Deus, tome, Senhor amado, a atitude necessária para que possamos, cada dia mais, nos aproximarmos, ó Deus, do referencial que é Jesus Cristo, semelhantes a Jesus Cristo. Deus, precisamos do teu auxílio, da tua ajuda. Por isso, que a tua palavra venha causar a transformação em nós, que a tua palavra venha encontrar um terreno fértil para produzir frutos, ó Deus, de arrependimento, Senhor. Deus, nós pedimos que o Senhor trabalhe na vida de todos aqueles que estão ao alcance, ó Deus, desse culto online, de que estão participando desse chat, ó Deus, e que estão nas suas casas, estão ouvindo esse momento, ó Deus, que o Senhor possa, através do teu Espírito, inquietar, ó Deus, o coração, a mente, para que possamos, ó Deus, cada dia mais termos essas disciplinas como prioridade para cuidarmos do nosso espírito, Senhor amado, e vivemos uma vida, Senhor amado, digna diante de Ti. Deus, pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja, dá um restante de dia abençoado, abençoa o culto logo mais, que possa ser um culto abençoado, um culto cheio da Tua presença, um culto, Senhor amado, de salvação, de cura, de milagre. Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza, ó Deus, nesse dia, que o Senhor responda, que o Senhor, ó Deus, envie, Senhor amado, a resposta àquele que precisa nesse momento. Oramos por todos aqueles que precisam, Senhor amado, do teu auxílio, do auxílio divino. Deus, nós pedimos, honramos a Ti, ó Deus, com a nossa adoração, com o nosso louvor, com as nossas palavras. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. E que o grande amor de Deus e a graça consoladora do Espírito Santo seja sobre todos vós, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém. Fique conosco, porque agora vai vir aí a classe das crianças. Deus abençoe, crianças. Deus abençoe.